Amém? Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Eu não vou abusar, porque vocês querem fazer uma surpresa para mim depois, né? Então... vocês querem fazer uma surpresa, eu não quero estragar a surpresa. A Leni quer matar eu com esse negócio. A vida inteira eu faço assim. Ela lutava para armar uma surpresinha na igreja, no meu aniversário, qualquer coisa. Mas eu adoro desmanchar o prazer dos outros. Eu gosto de fazer isso. Né? Eu não... É o meu prazer, vou fazer o quê? Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos recapitular com quem veio, e quem não veio, que se lasque, né? Ah, não, quer dizer, quem não veio, vai pegando, né? Bom, o título do estudo, que eu considero muito importante, é que experiência com Deus não significa uma vida de excelência com Deus. Experiência não é excelência, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Nós lemos aqui aquela passagem de Mateus 12, do 43 ao 45, que diz o quê? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele dá uma volta e retorna na pessoa de onde ele saiu. Há uma antiga teoria policial, antiquíssima, que diz que o criminoso sempre volta no local do crime. Então, o pai do criminoso também, que é o diabo, né? O inspirador. O inimigo sai, ele vai por lugares áridos e secos, procurando repouso. Não encontrando, ele volta para a casa de onde ele saiu, para o corpo de onde ele saiu. E se ele encontrar a casa vazia, varrida e adornada, ele vem e traz 7 demônios piores do que ele. E o último estado da pessoa fica 7 vezes piores do que antes. Isso aqui não é conversa da carochinha, isso aqui é evangelho, Mateus 12, 43 e 44. É Jesus que falou isso aqui. Bom, o espírito imundo, irmãos, em questão aqui, ele só pode completar esse ciclo, aqui, ó, sai, dá uma volta e entra de novo. Ele só pode completar esse ciclo na vida de quem teve a experiência do demônio expulso, mas não construiu uma vida de excelência, preenchendo o espaço vazio com o Espírito Santo de Deus. Na vida deste, o inimigo consegue completar esse ciclo. Sai, dá uma volta, retorna, ocupa de novo e traz a turma do PSOL tudo junto. E fica pior, né? 8 vezes pior, 7 vezes. Então vamos lá. Na experiência com Deus, dá-se o quê, irmãos? Quem se lembra? Dá-se o quê? A reforma do ser. A reforma do ser. Através de um choque de realidades. 40 graus de calor, você dentro daquele carro pegando fogo. Você estaciona o carro, entra num ambiente
climatizado, 22 graus. Você tem um choque de realidades. Um choque de realidades. Você se sente bem. Ai, você respira. Você fala, ai meu Deus, se eu pudesse ficar aqui. É como a pessoa, ela vem do mundo, vem da treva, perturbada, oprimida, angustiada, encapetada. E ela chega num ambiente onde tem 50, 100, 200 pessoas. Todas vieram ali para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Há ali um clima, uma atmosfera propícia para a presença de Deus. Essa pessoa é acolhida, é recebida, ela sente o impacto, o choque de realidades. A realidade que ela vivia lá fora e a realidade reinante naquele lugar. Então ela pode ter ali uma reforma do seu ser. Ela recebe o alívio, o alento, ela estava em trevas, a luz brilha na vida dela. Isso se chama o quê? Experiência. O nome disso é experiência. A pessoa tem uma experiência com Deus. Experiência com Deus. E uma vida de excelência começa com a experiência. Experiência com Deus. Quem entendeu isso? Está bem entendidinho? Repita comigo, experiência não é excelência. Diga, na experiência com Deus, dá-se a reforma do ser, através do choque de realidades. Aquela que a pessoa vivia e a nova realidade, experimentada quando o poder de Deus atua. Não sei se você se lembra da experiência de Saul, primeiro rei de Israel. Saul foi num lugar lá na casa dos profetas, lá, os profetas estavam lá orando. Ele ficou uma noite inteira e um dia de barriga para cima, caído no chão, profetizando. Converteu? Não. Nunca converteu o desgraçado. Nunca aquela íngua. Nunca. Por quê? Porque o Espírito age, às vezes, por indução. Indução. Chega num lugar e começa a dar risada para você ver. Daqui a pouco está todo mundo dando risada. Um abre a boca, todo mundo abre a boca. Um começa a chorar, o outro já quer chorar junto. Você entra num lugar onde o povo está tudo falando em língua estranha, tudo coisa e tal. Eu já cansei de ver nego com baseado no bolso, começar a falar em língua estranha numa vigília. Um maço de cigarro no bolso. Começar a falar em língua estranha. Ele teve um choque de realidade. Ele teve uma experiência. Agora, o day after, o dia seguinte, é outra coisa. Daí tem que ver, acompanhar, discipular. Ele tem que voltar, ele tem que permanecer. Quantos que a gente conhece que tiveram belas experiências com Deus? Belas, boas experiências. E não virou nada. Não virou nada. Segundo ponto. A excelência dá-se quando nós admitimos o quê? Lucas 11, 21 e 22. A excelência, a vida de excelência, a vida com Deus, a vida de excelência, dá-se quando admitimos o quê?
o novo domínio. O novo domínio. Eu me lembro que eu falei aqui terça-feira passada uma coisa interessante. Que o homem precisa ficar livre de 2 domínios na vida dele para ele viver uma vida de excelência na presença de Deus. É o domínio do diabo e o domínio dele mesmo. Lembra que eu falei isso? Nosso próprio domínio. Nós somos um problema. A carne é uma forte aliada de Satanás. Por causa do quê? Do pecado. Tanto que Paulo diz que a inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida, paz. Mas a inclinação da carne é morte, porque a carne está enferma pelo pecado. Agora, alguém pode me dar uma definição para mim de carne? O que é carne? O que é carne? Dá uma definição de carne. Ah, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Porque a carne. Dá uma definição de carne para mim. O que é carne? Matéria, natureza humana, pecaminosa, vontade própria. Carne, irmãos, é como o mundo. Quando a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, está falando do quê? Da criação de Deus? Não. Está falando de uma sociedade incrédula, inspirada por Satanás, que é contra Deus e contra os crentes. Isso é mundo. Carne. O que é carne? É tudo que estiver no âmbito, no domínio, na influência do nosso ser, das nossas faculdades mentais. Eu estou falando isso porque algumas pessoas acham que quando fala de carne, fala de sensualidade, os pecados carnais. Não, não é isso só não. É tudo que está no âmbito do domínio humano, da natureza humana. Amém, irmãos? Então, a excelência, que nada mais é do que a libertação completa e definitiva, dá-se quando admitimos o novo domínio. O que diz lá? Quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, tudo que ele tem está em segurança. Até que vem um mais valente. Quem é o mais valente? É o Espírito Santo, é Jesus. Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Você já leu isso? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é o mais que vencedor? Não, uma pessoa... Por exemplo, vamos falar de time de futebol, que vocês entendem bem, melhor do que Bíblia. Time de futebol. Quem que é o time de futebol mais do que vencedor? Quem é? Você vê que a carne impera mesmo, né? O time... Volta para a Bíblia, pastor, vai. O time mais do que vencedor é o que ganha do vencedor. É o super vencedor. Não tinha uma Copa, um campeonato aí dos campeões? Não tinha? Tinha, né? Parece que tinha um tempo. O campeão dos campeões. Parece que tem na Europa, por aí tem. Então, o mais que vencedor é o super vencedor. É o que ganhou do vencedor.
O vencedor, no caso, o valente, o vencedor, quem é? Satanás. Aí Jesus veio e ganhou do vencedor. Satanás é o vencedor, porque a Bíblia diz que ele é o Deus desse mundo aqui, ó. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Então tem uma crentarada que fala de não, Jesus é o Deus, é o Senhor de Assis. Não, você pode falar isso profeticamente. Profeticamente. Um desejo do teu coração que assim seja. Mas na prática é o capeta que manda em Assis. Ou não. Ou não. Você não pode pensar na cidade imaginando a tua casa, o teu lar. Lá na tua casa, o Senhor Jesus é o Senhor lá, do teu portão para dentro. Mas quando você olha para os vizinhos, assim, você já vê que não é mais. É por isso que cada família da igreja, é por isso que cada casal da igreja deveria abrir a porta da sua casa, começar uma célula. Isso é questão de responsabilidade cristã para a gente conquistar territórios para o Senhor. É o bendito do ciclo do Josué, pelo amor de Deus. Eu não sei pregar. E alguém está falando dessa droga de saber pregar? Mas que frescura, irmãos. Frescurite. Me perdoe. A hora que a igreja, a hora que a crentarada da cidade entender a questão da conquista do território, estou falando de metro quadrado mesmo, metro quadrado, para o Senhor, todo mundo vai abrir a porta da sua casinha. Não interessa que é o marido, a mulher, a filhinha, igual o Campos lá começou na casa dele. Interessa. Você consagrou um território para a glória de Deus. Você edificou um altar ali. Então, a excelência que é a libertação completa e definitiva, dá-se quando admitimos o novo domínio. Novo domínio. O valente é Satanás, o Deus desse mundo. O mais valente é Jesus, que o derrotou lá na cruz do Calvário. Digam glória a Deus. Então daí começa uma vida de excelência, não mais uma experiência. Experiência é legalzinho, é o começo de tudo, mas ainda não é nada. Terceiro ponto, esse domínio, esse novo domínio, para que haja uma vida de excelência, ele deverá envolver toda a nossa personalidade. Epa! Aí começa a ficar sério o parangolé aí, viu? O parangolé começa a ficar sério. Por quê? Porque esse novo domínio aqui deverá envolver, por parte do Senhor Jesus, seja bem destacado, deverá envolver toda a nossa personalidade, todo o nosso ser, e colocá-lo sob o controle do Espírito Santo. Então, quando se completar esse ciclo na sua vida, na vida de alguém, você pode dizer assim: eu vivo uma vida de excelência. Começou o jardim a produzir flores, os frutos.
Nós lemos 2 Coríntios 10, 4 e 5, e vamos fazê-lo novamente. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. Ó, para você ver, ó. Esse novo domínio deverá envolver toda a nossa personalidade. Né? Paulo diz assim, ó, porque as nossas armas, as armas que nós utilizamos para batalhar a nossa batalha da fé, a nossa milícia, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ó, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando fala de fortaleza aqui, você está pensando o quê? Num paredão assim? De tijolo? Não, está falando aqui de ideias. Está falando aqui das nossas convicções, da nossa personalidade, da nossa natureza, nossos conceitos, ó, preconceitos, convicções. Aí ele diz aqui, anulando sofismas. O que é o sofisma mesmo? Um argumento arrogante, uma especulação intelectual, uma manipulação intelectual. Sujeito que é incrédulo, que é ímpio e que tem muitos recursos de oratória. Então ele especula, ele manipula intelectualmente. Coloca a cena de sexo explícito na televisão, um homem e uma mulher pelada, um em cima do outro, 3 horas da tarde. Aí todo mundo escreve carta, manda e-mail, entra em contato com a televisão, faz a passeata aqui na avenida. Isso é uma vergonha. Aí vem o diretor do programa e fala, vergonha é o INSS, entendeu? Vergonha é a aposentadoria do pobre, vergonha é o atendimento do UPA. Isso aí que é vergonha. O homem e a mulher pelado não é vergonha, foi Deus que fez. Sofisma, né? Tem muito recurso intelectual, etc e tal, uma boa cultura, então essa pessoa especula intelectualmente e manipula. Esse novo domínio do ser deverá envolver toda a nossa personalidade, todo o nosso ser, e colocá-lo sob o controle do Espírito Santo. Aí começou uma vida de excelência. Repita comigo, experiência não é excelência. A árvore se conhece pelos seus? Como é que você fala que uma árvore tal, a mangueira tal, a figueira tal, a laranjeira tal é excelente? Como é que você fala? Porque ela é alta? Porque ela é frondosa? Porque o tronco é grosso? Não. Só tem uma coisa que atesta
a excelência da árvore e do crente. Os frutos. O fruto do Espírito. Aliás, a Bíblia não fala de frutos no plural, viu, irmãos? A Bíblia fala do fruto do Espírito. É um cacho só, né? Amor, paz, bondade, longanimidade, paciência. É um cacho, é um fruto só. Em quarto lugar, irmãos, em que consiste essa total submissão ao domínio do Espírito Santo? Essa submissão ou conversão total é mais que arrependimento de pecados. É uma permissão explícita e consciente para que se forme em nós a natureza de Cristo. E nós paramos aqui, terça-feira, no predinho de 7 andares. Amém? Vamos dar uma lida? Dar uma lida no prédio, no edifício de 7 andares? Então vamos. 2 Pedro 1, 3. Segundo Pedro 1, a partir do verso 5. A partir do 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência mesmo? Aquele negócio do Velho Oeste, né? É? Que levava. É? É isso que é diligência? O que é diligência? Fala, irmãos. Vocês sabem o que é diligência. Ô, doutor, ajuda nós aí, chamar os universitários lá. Precaução, cuidado, zelo com o negócio. Então Pedro diz assim: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança ou paciência, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem 2 pecados mortais que o crente comete: ser infrutífero e infrutuoso. E para você ser frutífero e frutuoso, você tem que associar com a tua fé alguns outros itens, para que você consiga ser frutífero, fecundo. Eu falei terça-feira passada aqui daquele filho do Jacó, o Onã. O irmão dele morreu, não deixou descendência. Pela lei do levirato, o cunhado deveria casar com a cunhada. E o primeiro filho que nascesse seria registrado no nome do pai morto, para que aquele pai morto não ficasse apagada a sua memória em Israel. Mas o Onã era mau. Ele não completava a relação sexual com a agora esposa e cunhada. Ele ejaculava fora na terra. Ele não queria fecundar a mulher. Deus olhou e a Bíblia diz que Deus matou ele. O irmão já tinha morrido porque era mau, o Er. A Bíblia diz que Deus tirou a vida do Er também, que era mau. E esse nem se fala. Qual a lição que a gente aprende disso? Intimidade sem fecundidade é pecado e gera morte.
Não se brinca com sexo, irmãos. O mundo inteiro está brincando com sexo. Inclusive gente casada, inclusive gente crente. Mas na hora de pagar a pensão, vamos ver como é que fica diante de Deus. Paulo diz que não devemos nos ajuntar à prostituta ou ao prostituto, porque senão a gente se faz um corpo com a prostituta. Ou seja, o sujeito teve relação com 150 mulheres. Ele casou com 150 mulheres, aos olhos de Deus. E agora? Só o sangue de Jesus Cristo para apagar essa porcaria. Só o sangue de Jesus Cristo. Se ele se converter. Porque o casamento nada mais é do que a união dos corpos. Deitou, dormiu, ali há uma aliança de sangue, porque na relação sexual há o rompimento de microvasos. Há contaminação sanguínea. Tem uma aliança de sangue ali. E daí ficou um só. Aí já não são dois. Ah, mas o papel do cartório. Isso aí é para satisfazer questões meramente humanas. Só. E é bom ter o papel do cartório, porque você deve obediência às autoridades, porque elas são ministros de Deus. Tudo bem, legalzinho, regularizar, é bacana. Então, irmãos, os dois pecados mortais do crente é ser infrutuoso e infrutífero. O fruto do Espírito é a qualidade para ser crente. E a frutificação é a qualidade de se multiplicar, de constituir uma descendência espiritual. Repita comigo: intimidade sem fecundidade é pecado e gera morte. Ai, glória, eu quero sentir a presença. Eu fui lá e eu senti. Eu fico bem brabo com essas coisas. Mas e o fruto? Cadê o fruto disso? Cadê o fruto? Então, para que haja fruto, é preciso que haja uma construção, irmãos. Vamos lá. Versículo 5, ó. Vamos chamar a nossa fé de andar térreo. Amém? A fé é o andar térreo. A fé. Você teve um encontro com a fé, um encontro com Deus, ouviu o Evangelho, entendeu, recebeu Jesus no coração. Que bom. Você teve o quê? Uma experiência com Deus. Para que essa fé frutifique, então é preciso construir um predinho aí em cima dessa fé, desse fundamento. Eu vou falando aqui, você vai falando. Primeiro andar, tá bom, irmão? Depois você vai, segundo andar, olha que bonitinho. Depois de segundo você fala, terceiro andar, olha que lindo, bacana. Então vamos lá. Por isso mesmo, vós reunindo a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então a fé é o térreo. Aí você vai pôr o primeiro andar. Com a vossa fé você associa a virtude. Fala forte. Primeiro andar da construção. O que é virtude mesmo? Bondade moral. Bom testemunho. Ora, se eu recebi a fé em Cristo no meu coração, eu preciso começar a dar um bom testemunho de que eu sou um salvo por Cristo agora.
Em cima do bom testemunho da virtude, o conhecimento. Segundo andar. Por que eu tenho que ter conhecimento? Quem se lembra? Para fazer a defesa da minha fé. Paulo diz que nós devemos responder com sabedoria àqueles que perguntam a razão da nossa fé. Então, depois da conversão, o bom testemunho e, em seguida, o quê? Conhecimento. Quanto do seu tempo você investe para estudar a Bíblia? Não vou perguntar não, irmãos. Quantas horas, quantos minutos? Porque hoje é surpresa do meu aniversário, amanhã aí. Vai que você segura o presente. Porque se nós for entrar nesse assunto, eu vou começar a xingar vocês. Palavrão, pesado. Tem tempo para tudo. Todo dia a gente recebe 24 horas à vista ali, ó. Não falhe um dia. E o relaxo em relação ao estudo e ao conhecimento da Bíblia, irmãos, é frustrante. Para o pastor é frustrante. Às vezes o pastor não tem ânimo para estudar mais, porque a plateia dela é meia burra, meio ignorante. Então o pastor não tem incentivo para elevar o nível da palavra, do sermão, da palestra, porque não adianta, a turma dele não vai entender mesmo. Estou sendo bem realista com vocês. Estou sendo realista com os irmãos. É assim. Porque para você se aprofundar em alguma coisa, você tem que ter um incentivo para aquilo. Não tem que ter um incentivo? E qual é o incentivo? É você perceber a sede por parte do povo e o engajamento no sentido de buscar o conhecimento. Bom, o conhecimento que andar é? Hã? Qual? Entra num acordo, hein? Terceiro andar. Com o conhecimento, vamos botar mais um andar. O domínio próprio. Atenção. Atenção, prezão. Atenção, prezão. Atenção. Vamos voltar lá no começo. Vamos voltar lá, prezão. Primeiro a fé, né? É o andar térreo. Então, aí você associa com a fé o bom testemunho. Com o bom testemunho, o conhecimento. Para poder justificar a tua fé. Com o conhecimento, o domínio próprio. Irmãos, eu imagino que uma pessoa que creu em Jesus, está dando testemunho de Jesus e estudando a palavra, ela já está se dominando já, né? Ela já está caminhando para o equilíbrio, né, irmãos? O equilíbrio. Ela já sabe pisar no breque, né? Ela já sabe voltar uma marcha. Ela já sabe estacionar, puxar o freio de mão. Ela já sabe acelerar com cuidado. Equilíbrio. Equilíbrio. Que andar é o equilíbrio? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Terceiro, né, irmãos? Terceiro. Com o domínio próprio, a perseverança. Ou paciência. Amém? Para quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já está dando testemunho, com um bom conhecimento já da palavra e uma vida equilibrada,
já dá para perceber ali a paciência, a perseverança, porque a paciência é fruto do Espírito. Já começa a aparecer umas jabuticabinhas já, não começa? Já começa a aparecer já umas goiabinhas. Frutinho começa a aparecer. Com a perseverança, a piedade. Vai cair esse prédio. 5º andar. Então, com a perseverança, a piedade, o andar da piedade. O que é piedade? Quem lembra? Não é dó. Não fala dó dos outros que eu já começo a ficar nervoso. Hã? Não, por favor. Não é isso não. Você pode, na Bíblia não é isso. Se você olhar no dicionário, entre outras coisas, é compaixão, tem piedade de mim. Mas na Bíblia é ter uma vida pia. Uma vida devocional com Deus. Não é retidão. A piedade na Bíblia é aquela pessoa espiritual. É vida com Deus. Aquela pessoa que tem vida com Deus. Não é que ela crê em Deus. Não é que ela frequenta a igreja. Não é que ela é membro. Não é que ela bebe a ceia. Guti. Não é isso. Não. Ela tem, ela assim com o homem. Ela tem comunhão com Deus, vida com Deus, vida devocional. Ela tem intimidade com Deus. Ela fala, Senhor, o Senhor diz, eis-me aqui, meu servo. Ela não é uma desconhecida de Deus, e Deus não é um desconhecido dela. Para muitos crentes, Deus é um tremendo de um desconhecido. Eu estava indo ontem para Pedrinhas para dar notícia para a dona Natália que o marido tinha morrido, o pastor Mauro. Eu vi o pastor Mauro meio com dificuldade, não é fácil. Eu falei, não, eu tô com você hoje, pastor, o dia todo, vamos lá. Íamos no carro conversando sobre essas coisas. E o pastor Mauro, ele já foi espírita, ele foi fundador de centro espírita. E ele falou assim para mim, pastor Miranda, os espíritas lidam melhor com a questão da morte do que os crentes. Você também foi meio macumbeiro, não foi? Foi. O Campos foi macumbeiro também. Dá pesado, irmãos. Macumbeiro mesmo, lá em Marília. Ele contou as experiências dele para mim, Maiara. Arrebentar. Então, o espírita, ele lida melhor com a questão da morte. Ele não tem o medo que crente tem. Crente tem medo de tratar desse assunto, de conversar com esse assunto. Porque o espírita, apesar dele ter uma abordagem errada de querer invocar quem já morreu, que é uma coisa condenada na Bíblia, mas ele acaba tendo mais prática de fazer isso, porque ele está invocando o morto, tentando invocar o morto, incorporar o morto, entendeu? Que é uma prática condenada na Bíblia, mas ele acaba pegando prática daquilo. Entendeu? Hein? Eles subvertem a vida eterna, eles acham que
Você vai reencarnando para ir se purificando. Está errado, isso é condenado na Escritura. Mas o que eu estou dizendo é que ele acaba mexendo mais com isso. E fica mais comum para ele. Ele já não foge desse assunto. Nenhum espírita foge desse assunto. Crente não, você quer espalhar uma roda de crente, você chega e fala, quem será que vai morrer primeiro aqui, hein? Eu sonhei que você morreu. Sangue de Jesus tem poder. Ai, está amarrado, está amordaçado. Amém, irmãos? Vamos voltar no trilho. Que andar nós estamos? Quinto andar. Qual é o quinto andar? Piedade. O que é piedade, então? Não. Piedade é a próxima que é amor fraternal, né? Piedade é o sujeito que tem vida com Deus, vida devocional. Ele conhece a Deus, ele é conhecido de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que havia 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva, que eles eram exorcistas, andava atrás de gente encapetada para expulsar o demônio. E eles acharam um homem lá endemoniado, os 7. Aí eles disseram para o demônio assim, em nome do Cristo que o Paulo prega, nós te conjuramos. O demônio respondeu, eu conheço a Cristo e sei muito bem quem é Paulo. Ó, Paulo era assim com Deus. Mas e vocês quem são? E daí em diante, o espírito imundo usando aquele homem avançou, bateu e machucou os 7, que fugiram, feridos e pelados pela cidade, rasgados. E veio temor sobre aquela cidade. Então a gente aprende aqui que os demônios conversam entre eles sobre nós. O diabo conversa sobre você, os demônios conversam sobre nós. E eles falam o que sobre você? Quem é você na ordem do dia lá no mundo espiritual? Você é o que lá no mundo espiritual? Será que quando você vem vindo numa calçada, o demônio está vindo e ele atravessa a rua? Para não topar com você? Ou ele olha para você e fala para o outro assim, ó, lá vem uma porcaria ali, ó. Aquilo ali não é de nada. Irmãos, eu já tive muitas experiências a respeito de expulsão de demônios. Os primeiros 10 anos que eu passei aqui, nos anos 80, dezembro de 80 a dezembro de 90, na Igreja Quadrangular. Era um tempo de muito evangelismo, de abertura de igrejas na região. Nós abrimos 11 portas, 11 igrejas quadrangular nessa região, entre Campos Novos e IEP, aqui Florine até Oscar Bressani. Abrimos 11 obras, era um tempo de evangelização, tarde da bênção. E aquelas tardes da bênção ali na Senhorinha de Souza, você começava o culto, começava a orar, para começar o culto, Senhor, abençoa esse trabalho, caía 50 endemoniados. E os irmãos saíam cobrindo, porque as mulheres às vezes ficavam descompostas lá no chão, e as irmãs colocavam um paninho em cima, e eles ficavam andando por cima do povo, assim, para não pisar assim. A Zeneide lembra disso. Né, Zeneide? Zeneide era menina, ela ajudava o pai dela a vender pipoca na porta da igreja, o pai dela era pipoqueiro.
Ela viu, viveu isso. Tem coisa que eu lembro, eu dou risada. Uma vez fizemos um culto evangelístico, aniversário da igreja, não sei o que era. Fechamos, prefeitura botou um cavalete assim, fechamos o quarteirão e colocamos os bancos da igreja todos na rua. Arrumamos um caminhão, fizemos um palanque. E tinha uma multidão, muita gente. Aí na hora da oração da fé, um ia orando lá em cima, uns 2 ou 3 catando os endemoniados e levando para dentro da igreja e jogando para dentro da igreja. E mais uns 2 lá comigo expulsando os demônios. Glória a Deus por isso. Nós temos que ser alguém, irmãos, no mundo espiritual. Você tem que ser alguém lá no mundo espiritual. Quando os demônios conversarem entre eles, eles têm que dizer assim: eu conheço Jesus e eu sei muito bem quem é a Quitéria. Eu sei muito bem quem é o Campos, quem é Juramir. Não dá para brincar com eles, não. Porque o poder de Deus está sobre eles. Eu vi cada coisa, eu tive cada experiência, irmãos, que é para fortalecer a nossa fé, né? Uma vez me chamaram de madrugada, uma tempestade, irmão, lá no fundo da Vila Ribeiro. Imagina nos anos 80, 81, 82, não tinha nada. Acabou o asfalto, entrou na terra, acabou a terra, entrou a grama, acabou a grama, peguei o cipó, vamos embora. Cheguei com a perua Kombi lá, 3 horas da madrugada, tinha um homem que tinha tomado uma pinga no boteco, servente pedreiro. Saiu do serviço, passou no boteco, tomou uma pinga para ir embora. Quando ele engoliu a pinga, ele ficou possesso. 5 horas da tarde, já era 3 horas da manhã. Tinha 5, 6 homens segurando ele, amarrado com corda, tudo machucado, no meio daquele barro, no quintal da casa. E eu cheguei sozinho, estacionei a Kombi, olhei para aquilo e disse: Senhor, quem sou eu? Eu lembro a oração que eu fiz. Quem sou eu? Aqui. Eu não sou nada, mas eu vim aqui no teu nome porque eles me chamaram, Senhor. Eles acham que eu sou alguma coisa. Eles não sabem que eu não sou nada. Mas eu vim. Quando eu desci da Kombi, eu senti claramente como se vestissem uma toga em mim. Assim. Sabe aquela toga do juiz, do coral, do magistrado? Eu senti como se vestisse um vestido em mim assim. Eu falei, agora é nós aqui na fita. É porque você começa a se relacionar com essas coisas de Deus, e isso se torna assim, realmente, você sabe definir o que está acontecendo. Abriu o portãozinho lá e o cara pareceu um rinoceronte lá, amarrado, o sujeito pisando no peito dele, o outro deitado em cima. Cheguei lá, dá licença, dá licença, dá licença. Solta ele. Um dos rapazes olhou para mim assim, ó, como quem diz, onde é que estava essa lindeza? Né? Só chegou 3 horas da madrugada e dizendo, solta ele. Quem que é esse cara, né? O cara olhou para mim com jeito. Falei, não, pode soltar. Demônio, eu estou falando com você agora, no nome de Jesus, sai dele. E o cara, sentou, começou a chorar, completamente liberto. Cadê minha mãe? Cadê minha esposa? Cadê minha filhinha? Solta eles amados, tudo machucado.
Amanheci o dia com eles lá, irmãos, tomando um cafezinho, sentado com ele em perfeito juízo. Primeiro andar qual foi? Bom testemunho. Você recebeu a fé em Jesus, agora você começa a testemunhar. Crente que não testemunha é porque ele não se converteu porcaria nenhuma. Ele não tem o gozo da salvação. Por isso ele não tem do que falar. Depois do bom testemunho vem o quê? Conhecimento para você fazer a defesa da tua fé. Depois do conhecimento vem o domínio próprio. Aí você já é senhor de si, senhora de si. Você já sabe quando é para parar, quando é para coisa e tal. Depois do domínio próprio vem o quê? Paciência. Paciência que é um fruto do Espírito. Nessa altura já dá para ter um fruto, né, irmãos? Frutinho, né? Jabuticabinha já nascendo, né? E depois da perseverança? Piedade. Ó. E tem umas pessoas que reconhecem isso na gente. Tem um comerciante na cidade aqui, ele não fala de brincadeira, não. Eu estou passando na calçada, ele fala assim, quando ele me vê, Pastor Miranda, vamos chegar. Rapaz, eu estou com pressa, agora não posso. Ponha só o pé para dentro da minha loja aqui, ó. Mas ele fala sério isso. É de arrepiar. Põe o pé dentro da minha loja aqui. Que eu já vou ser abençoado. Porque ele reconhece uma coisa que a gente não pode fazer propaganda e não deve, mas que nós temos, que é o Espírito de Deus conosco. Quando o rosto de Moisés brilhava, que ele desceu da presença de Deus, já pensou 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, irmãos? Aí ele desce do monte, o rosto dele brilhava, ninguém podia olhar para ele. Pensa num farol. Aí fizeram um véu para Moisés colocar no rosto, para poder falar com ele. Mas ele não sabia que o rosto brilhava. Nós não sabemos que o nosso rosto brilha. Nós não sabemos o que somos na presença de Deus. Mas nós somos. E nós temos que desenvolver essa piedade, essa vida com Deus, comunhão com Deus. Em cima da piedade vem a cobertura, amém, irmãos? Do prédio? Não, ainda não. Em cima da piedade vem a fraternidade. O que é fraternitas no latim? Família, amor familiar. Irmãos, se nós não formos uma família na nossa congregação, nós não somos nada. Nós temos que ser uma família aqui. E eu louvo ao Senhor, porque ainda que precariamente, talvez não na plenitude, mas nós temos sido uma família aqui. Eu vejo isso aqui. Os irmãos são uma família. E uma família amorosa, viu, irmãos? Uma família abençoada. Não tem rolo, não tem disque-disque, não tem briga, não tem disputa, não tem nada não, porque eu não deixo mesmo, eu pego pelo pescoço o peão e jogo lá fora, né? Então não tem mesmo, não tem isso não. Esse aqui é o pior lugar do mundo para a gente brincar. Lugar bom de brincar é no carnaval, no rodeio. Aqui não. Aqui a gente tem que levar as coisas minimamente no prumo, para Deus receber o nosso culto, a nossa vida.
Então, depois da vida com Deus, aí nós temos uma vida de família na comunidade. Nós somos uma família. Vocês sabem que pode contar com o pastor qualquer dia, qualquer hora. Meu telefone não desliga. Noite e dia. Eu acordo a noite inteira, porque o telefone fica cri, cri. Entra uma mensagem, ele faz aquele barulhão. Ah, mas tira o som. Eu não consigo. Eu não consigo, porque numa dessa que eu tirar o som, morre um irmão. Vai alguém para o hospital. Surge uma emergência na casa de alguém. Então nós temos que ser uma família. Que andar que é? A fraternidade? Agora vem a cobertura do prédio. Cobertura é mais cara, hein? Qual é a cobertura? Amor. Essa palavra amor aí é ágape, lá no grego. É o amor sacrificial. É aquele que Jesus demonstrou lá na cruz. Há muitas palavras traduzidas por amor, né? 2 companheiros que trabalham 50 anos juntos, desenvolve um companheirismo. No grego é filéu, de onde vem colecionador, filatelista. A gente chama de amor. Pegou amor. Um casal que, por exemplo, hoje fizemos o sepultamento do seu Vitor, casado com a dona Natália há 69 anos. Eles namoraram? Eles se apaixonaram? Não, irmãos. É de um tempo que o pai falava, você vai casar com esse rapaz aí, ó, filho do compadre. Mas depois de 69 anos, não é nem uma união mais, é uma solda elétrica. E no grego é scorgi. Scorgi. É, também traduzido por amor, o amor do companheirismo, de ficar junto. Tem uma outra palavra traduzida por amor também, eros. Essa todo mundo sabe, né? Erotismo, né? Que é a atração carnal, animal. O povo também diz que é amor. Então esse negócio de amor nós temos que entender direitinho. O sujeito arruma um rabo de saia, fala, vamos lá no motel fazer amor? Fazer amor. É o assassinato da palavra, né? E existe a palavra ágape, que é essa aqui, ó, amor. É a cobertura do prédio. É o coroamento da nossa vida de excelência na presença de Deus. É o amor sacrificial. Pelo irmão e pela causa do Senhor. Digam glória a Deus. E o apóstolo Pedro diz que sem essas coisas, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Digo amém? A gente podia ir mais uns minutos aqui, mas como tem surpresa para mim, então não quero estragar a surpresa dos irmãos. O que eu recebi de parabéns hoje, eu lutei, hein? Eu lutei para desmanchar o negócio, mas não teve jeito. Aniversário hoje é da Cíntia, o meu é amanhã. Mas como hoje tem culto, amanhã não tem, né?
Então os irmãos acho que vão fazer uma surpresa para mim hoje e tal. Então eu não vou passar muito aqui para não estragar. Amém, irmãos? Antecipadamente eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu sei que vocês não vieram por causa de Jesus, vocês vieram por causa do meu aniversário. Mas é muito bom ser amado por pessoas, é melhor do que ser odiado, né? E pior do que ser odiado é ser ignorado, né? Ser ignorado. Então a gente brinca bastante, mas eu agradeço muito, eu sou muito grato a Deus pelas demonstrações que vocês têm dado. Eu acho que no meu enterro vai ter muita gente, vai ser bacana. Lá em Pedrinhas tem uma senhora que cuida do velório, né? Uma pessoa sensacional, sabe, atendeu a gente ontem, estava lá, passou a noite lá, irmãos, ó, uma funcionária, faz o café. Gostei daquela senhora. Aí hoje eu falei perto do irmão Antônio, eu falei para ela, e perto do irmão Antônio, olha só. O irmão Antônio adora o humor negro, eu também adoro, gosto. Falei assim, olha, eu gostei demais do tratamento da senhora, muito obrigado. Eu acho que eu vou querer vir ser velado aqui. E ela falou, estamos à disposição. O irmão Antônio falou assim, e eu não vou perder essa boquinha também, não. A Maria José, que não tem alcance para essas coisas, ela quer morrer. Credo bem! Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma oração, vou passar a palavra, não sei para quem. Para quem que eu vou passar a palavra? Quem que é o mestre Sala aí? Quem que vai? Ninguém? Juramir, passar para você. Você é vice-presidente agora. Irmão, vocês já sabiam, vocês já ouviram a notícia que a irmã Juramir é a nova vice-presidente da igreja agora? E a Fabiana é a secretária do conselho agora, viu? Surpresa, né? Eu adoro surpresa. Amado Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, pela presença de parte dos irmãos aqui hoje. Eu me sinto, Senhor, feliz como pastor e lisonjeado como pessoa. Obrigado pelo carinho, pelo amor que eles demonstram todo dia por nós, pelo respeito e pelo acatamento. Em nome de Jesus, amém. Juramir, vai, fala.